Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor Sobreira. Hoje é domingo, 2 de agosto, às 19h30. Diferente dos vídeos que temos gravado aqui no canal, nós temos vídeos na terça e na quinta-feira, às 19h30. E hoje estamos gravando nosso primeiro vídeo aos domingos. Então, todo domingo nós teremos, então, às 19h30, um vídeo aqui para vocês. Só que diferente dos outros vídeos, que são gravados dentro da série dos cursos. Nós temos dois cursos, é um curso sobre a mitologia mesopotâmica e o livro do Gênesis, temos outro curso sobre religião e magia na história. Temos também um terceiro que começamos recentemente, que é sobre Bíblia e sociedade, quem sabia ler no tempo de Jesus. Então, os vídeos durante a semana eles estão dentro da série das aulas dos cursos, né? Mas para o domingo, eu deixei um tema livre, então todo domingo nós vamos trazer um tema livre. Vamos anunciar a temática desse vídeo, possivelmente no sábado, né, ou na sexta-feira, ou uma semana antes. E vocês já se preparam para nesse horário nós estarmos juntos aqui com mais um estudo de teologia, estudando Bíblia, a relação da teologia com a Bíblia e a religião. Se eu dissesse para você que durante quase 1000 anos a explicação oficial da igreja para a salvação da humanidade, ela envolvia Deus enganando o diabo, você acreditaria nisso? Pois é, mas não é uma teoria da conspiração, e nem também é uma heresia. É uma doutrina que passou pelas mãos de santos, de papas e também dos maiores teólogos da antiguidade cristã. Bem, a ideia ela é simples de resumir e é impossível de esquecer. Deus teria feito um acordo com Satanás e Jesus Cristo teria sido a isca. Hoje eu vou te mostrar como essa teoria nasceu, porque ela dominou o pensamento cristão por 10 séculos e porque um dia ela foi chamada de ultrajante pelo próprio interior da igreja, ou seja, por teólogos também famosos, né, da própria igreja. E se você é novo por aqui, este canal ele existe para mergulhar na história real da teologia cristã. Inclusive naquelas partes que a maioria das igrejas hoje prefere não mencionar, sem sensacionalismo barato, mas sem esconder também o que os documentos e os grandes teólogos realmente escreveram. O tema de hoje é um desses capítulos mais estranhos, mais sérios da história da doutrina da salvação, a chamada teoria do resgate. Mas antes de continuarmos, vamos fazer aqui um acordo? Você deixa um like, se inscreve, comenta e compartilha com um amigo. Assim, você me ajuda fortalecendo o canal e eu te ajudo trazendo mais vídeos como estes. Acordo feito? Então, vamos direto ao ponto. Pessoal, a teoria do resgate, ela nunca foi declarada dogma oficial pela igreja, mas ela foi por quase 1000 anos a explicação mais aceita entre os teólogos cristãos para responder uma pergunta incômoda. Por que Jesus precisou morrer para salvar a humanidade? A resposta que essa teoria dá é radical. Segundo ela, quando Adão pecou, a humanidade se tornou literalmente cativa do diabo, um prisioneiro de guerra, né, uma propriedade de um senhor. E a lógica do cativeiro na antiguidade é que um prisioneiro ele só pode ser libertado de um jeito, né, pagando um resgate, né, a quem o mantém preso. Mas aí é onde está o detalhe, né, teológico que muita gente ignora. Para esses pensadores, Deus ele não podia simplesmente usar força para arrancar a humanidade das mãos do diabo. Mas por quê? Porque Deus ele é justo, ele não pode usar força, né, segundo esses teólogos, né, isso seria uma injustiça, nem mesmo contra o diabo Deus poderia usar a força. Então Deus precisava agir dentro de certas regras e o resgate teria de ser pago ao próprio diabo. Essa pode ser uma ideia estranha, mas e ela já foi esboçada ainda no segundo século por Irineu de Lyon, né, um dos grandes sistematizadores da fé cristã, mas foi outro nome no século IV que deu à teoria a sua forma mais completa e mais impactante. Gregório de Nissa. E não estamos falando de um pensador qualquer. Ele é considerado um dos padres da igreja, né, uma referência da teologia oriental. E foi essa formulação, vinda de dentro do núcleo mais respeitado da igreja antiga, que se espalhou e foi aceita, com algumas variações, né, por praticamente todo o cristianismo ocidental durante o primeiro milênio. Nós estamos falando de nomes como Santo Agostinho, estamos falando de papas como Leão o Grande, Gregório o Grande. E se isso parece bizarro para você agora, imagine o tamanho da influência que essa ideia teve. E agora vem a parte que dá nome ao vídeo.
Segundo essa doutrina, Deus queria libertar a humanidade, mas precisava fazer isso sem violar sua própria justiça. E a solução encontrada pelos teólogos foi tão ousada quanto controversa. Deus decidiu enganar o diabo. Mas como? Mantendo em segredo a verdadeira natureza de Jesus. O nascimento de Cristo teria sido ocultado do diabo. E à medida que Jesus crescia, o diabo teria percebido ali um homem perfeito e o teria desejado para o seu próprio reino. E aqui está o acordo. O diabo teria concordado em aceitar a morte de Jesus como o resgate que libertaria a humanidade do seu domínio. Só que depois da crucificação, quando o diabo foi cobrar ali o que era seu, né, que ele achava que era seu, isso porque Jesus Cristo não era apenas aquilo que o diabo achava que ele era, um homem perfeito. Não, Jesus era divino. E assim o diabo não teria condições, não teria poder de reter um ser divino, no caso, um Deus ou Deus, né, junto de si, junto do seu reino, sob o seu domínio, ou mesmo morto. Em outras palavras, Deus teria cumprido o acordo, porque teria entregado Jesus à morte, mas, por outro lado, ele teria virado o jogo, né, em virtude daquele que morreu também possuir a natureza divina e não poder ser contido pela morte. Gregório de Nissa não deixou essa ideia apenas na teoria abstrata. Ele criou uma imagem que ficaria gravada na teologia cristã durante séculos. Segundo ele, a carne humana de Cristo funcionou como uma espécie de isca escondendo um anzol. O filho teria oferecido a sua carne humana ao diabo como uma isca, e junto com essa isca viria fisgado a natureza divina que estava por baixo, prendendo o diabo de uma forma irreversível. Vamos refletir um pouco sobre isso. O teólogo está comparando a encarnação de Cristo a uma armadilha de pesca. E o diabo, o grande enganador de toda a tradição cristã, seria finalmente enganado pelo próprio Deus. Séculos depois, Santo Agostinho ele reaproveitou essa lógica, só que trocou a imagem do anzol por uma ainda mais direta, uma ratoeira. Cristo na cruz seria a isca colocada na armadilha de Deus para capturar o diabo. Mas nem todo mundo dentro da própria igreja engoliu a ideia com facilidade. No mesmo século IV, Gregório de Nissa consolidava a teoria. Um outro teólogo também chamado Gregório, mas de Nazianzo, reagiu com indignação. Ele considerou profundamente perturbador que se afirmasse algo assim sobre Deus, o Pai e o sangue do seu próprio filho. E é uma reação que faz total sentido quando você para pensar. Essa teoria implica que Deus precisou negociar, literalmente pagar, para libertar a humanidade das mãos do diabo. Implica que o diabo tinha, de alguma forma, direitos legítimos sobre os seres humanos. E implica que Deus usou o engano como estratégia. Mesmo assim, apesar do protesto, foi exatamente essa versão ultrajante da doutrina que prevaleceu durante os séculos seguintes. A ruptura definitiva só viria no século XI, com Anselmo de Cantuária, o fundador da escolástica. Anselmo rejeitou frontalmente a ideia de que Deus devia qualquer coisa ao diabo. Para ele, o raciocínio da teoria do resgate simplesmente não se sustentava. Porque Deus precisava negociar com uma criatura que ele próprio havia criado e que já era, por definição, subordinado a ele. A nova proposta de Anselmo mudou o centro da equação inteira. Não existiria dívida nenhuma com Satanás. Existiria, sim, uma dívida da humanidade para com Deus. E essa dívida, gerada pelo pecado, é que precisaria ser reparada através do sacrifício de Cristo. Na prática, essa mudança ela tirou do diabo qualquer papel de autoridade legítima na história da salvação. Ele deixou de ser um credor com direitos e voltou a ser apenas o inimigo. Essa formulação de Anselmo se tornaria depois a base da teologia usada por Tomás de Aquino e é próxima do que boa parte do cristianismo ainda ensina hoje. Mas ainda faltava uma pergunta incômoda. Quem fez essa pergunta foi o filósofo e teólogo Pedro Abelardo. Ele era contemporâneo de Anselmo. Abelardo levou a crítica ainda mais longe. Ele questionou que direito teria o diabo, afinal, de torturar a humanidade, a menos que o próprio Deus tivesse concedido esse direito a ele? E se assim fosse, por que Deus concederia poder a quem só existe para enganar e destruir? É uma pergunta que, sinceramente, ainda ecoa até hoje em qualquer debate sério sobre o problema do mal. Então, voltando à pergunta do título, Deus fez mesmo uma aliança com o diabo? Para gerações inteiras de cristãos, de Irineu a Santo Agostinho, passando por papas e concílios,
A resposta oficial, ainda que nunca formalizada como dogma, foi sim. E essa crença, ela moldou como o cristianismo entendeu a cruz, o pecado e a própria natureza de Deus por quase 1000 anos. E o que isso nos ensina não é que a igreja errou e pronto, e acabou. Não. É que a teologia ela é viva, ela é feita de gente tentando, com as ferramentas do seu tempo, entender os mistérios que talvez sejam grandes demais para qualquer metáfora, seja do anzol, da ratoeira ou mesmo da dívida. E você, o que acha? Faz sentido pensar em Deus negociando com o diabo? Ou essa teoria já nasceu fadada ao fracasso? Deixe sua opinião nos comentários, deixe o like, se inscreva no canal. No próximo vídeo vou te mostrar como a imagem visual do diabo, aquela figura com chifres e cascos que todo mundo conhece, na verdade, demorou séculos para sequer aparecer na arte cristã. Você não vai acreditar de onde realmente ela veio. Até a próxima aula.